Fisioterapia infantil. Você tem o sonho de trabalhar nessa área? Você já trabalha nessa área? Então bora compartilhar experiências? Meu nome é Simone Schultz e tem mais de 4 anos que eu trabalho nessa área de fisioterapia infantil e eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com você. Principalmente você que ainda é estudante de fisioterapia, para você que tem o sonho de trabalhar com neuropediatria e para você que está começando os atendimentos e está sentindo algumas dificuldades, eu quero compartilhar um pouquinho da experiência, dos meus perrengues com você, porque talvez possa te ajudar. Então, combinado? Vamos trocar experiências? Então, continuando o vídeo anterior, onde eu falei que o maior desafio que eu encontrei no atendimento infantil foi lidar com TEA, né, com autismo, com crianças autistas. E aí tem um desafio ainda maior que é o comportamento, porque nós, na nossa graduação, nós não aprendemos a lidar com comportamento. Pelo menos eu, na minha grade curricular, eu não tive nessa área psicológica, aprender a lidar com o emocional, aprender a lidar com situações de desregulação sensorial. Eu não aprendi isso na minha graduação. Eu tive que aprender ali na prática, buscando orientação, tirando dúvida com psicóloga, tirando dúvida com artigo científico, com vídeos no YouTube. Tive que me virar para aprender como lidar com o comportamental de crianças autistas. E aí foi interessante que aqui eu moro em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e trabalho na APAE. A Federação das APAEs aqui do Espírito Santo se reuniu e ofertou um curso, uma pós-graduação em ABA, para que a gente pudesse trabalhar melhor, lidar melhor com as crianças autistas. E foi através dessa pós-graduação que a gente conseguiu entender um pouquinho melhor como que é o funcionamento da mente da criança autista, entender como lidar, como trabalhar, como traçar estratégias, como incrementar esse conhecimento no nosso atendimento, na nossa conduta. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, primeiro você tem que lidar com o comportamental, mapear, escanear aquela criança, entender como que ela age, o que desenvolve os gatilhos dela, quais são os gatilhos dela que faz ela desregular e o que faz ela regular. Você tem que entender primeiro, fazer uma anamnese voltada para entender o que desregula e o que regula ela, para entender, criar um vínculo com ela, para depois você conseguir entrar na sua conduta, na sua terapia, seja físio, seja fono, seja TO, sabe? E aí a gente apanha no começo, porque é muito difícil é um conhecimento que você não tem, né? Porque a gente não fez psicologia, a gente não aprende psicologia. A gente aprende as condutas de lesões, de síndromes, né? A tratar as patologias. Agora, lidar com o emocional, com o comportamental, a gente não aprende isso. E esse é um grande desafio de lidar com uma criança TEA, com uma criança com transtorno do espectro autista. Não só o TEA, eu falo do TEA porque, de modo geral, é o que tem mais demanda, mas o TOD, TDAH, todos esses transtornos que têm a ver com comportamento, é muito difícil, a gente precisa realmente muito da ajuda dos psicólogos, e seria muito interessante para você que é professor de faculdade, para você que trabalha nessa área de neuro, dá aula de neuro, que pudesse levar palestras de psicólogos para ajudar a galera que está se formando também, entendeu? Porque a gente precisa muito desse conhecimento. Claro que a gente não vai tratar psicologicamente, mas é para você saber lidar melhor nas situações de desregulação e como você criar um rapport, um vínculo mesmo com a criança, entendeu? Porque é um grande desafio. Muitas vezes a criança não senta, ela não senta. E aí como que você vai fazer uma atividade que você precisa que ela fique sentada ou deitada e ela não senta, não deita, não senta, não fica parada?
E aí primeiro você tem que mapear aquela criança, entender o comportamento dela, para depois você entrar na sua terapia. E às vezes isso demora muito. Às vezes um atendimento de 30 minutos, você fica quase uns 15, 20 tentando regular a criança para depois você conseguir fazer uma conduta. E aí o resultado da evolução é muito demorado. Então eu aconselho você que está começando nessa área, quer entrar nessa área de atendimento infantil, converse com psicólogos, busque orientação de saber lidar com o comportamento de crianças atípicas, né? Autismo, autista com TDAH, com TOD, porque não é só para psicólogo, eles vão vir até você. E independente de você, qual área difícil você for, ele vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna, ele pode ter uma escoliose, ele pode quebrar o fêmur, sabe? Ele pode desenvolver qualquer outro problema, qualquer outra lesão e vai chegar até você. E se você não souber lidar com essa situação, você vai passar muita dificuldade. Antes de eu entrar na área infantil, eu fiz várias formações, vários cursos de autoconhecimento, fiz cursos de coaching, e dentro do curso de coaching tinha um método, que é o método DISC, que é de comportamento, de entender o comportamento humano, entendeu? E nele ele explicava 4 comportamentos que basicamente todo mundo tem, que é uma pessoa que é mais dominante, uma pessoa que é mais influente, uma pessoa que é mais calma, tranquila e uma pessoa que é mais analítica. Então, quando eu fui atender na área da fisioterapia infantil, eu já tinha esse pré-conhecimento, né, dos cursos das formações de coaching, e aí eu comecei a mapear, usar o DISC para atender. Eu não tinha conhecimento de ABA, não tinha conhecimento psicológico, mas eu tinha esse conhecimento do DISC. E aí eu usei o DISC, eu usei muito o DISC. Bati o olho na criança, eu já sabia, essa é dominante. Então, se eu quero um resultado, eu vou ter que ir por esse caminho. Ah, esse daqui é analítico, totalmente analítico, dados, precisa de dados. Então, eu tenho que ir por esse caminho. Ah, esse daí é todo influente, tipo, chegando, toda influência, tenho que ir por esse caminho. Ah, esse daí é mais parecido comigo. Calmo, tranquilo, paz e amor, eu tenho que ir por esse caminho. Então é muito importante você entender, você procurar formações também que te dê essa base de atendimento. E isso não só para criança autista, isso de modo geral, né? Para atender qualquer tipo de cliente. Às vezes você é muito agitada, muito, sabe, elétrica e tal, e pensa que todo mundo vai ser assim também, você tem que atender todo mundo assim, isso me irrita. Uma pessoa que é muito ligada no 220, não sei o que, eu falei, calma, eu sou estável, eu sou calma, eu sou tranquila, então eu também preciso, e além disso sinestésica, eu preciso me sentir bem naquele ambiente, com aquela pessoa. Se a pessoa tá muito eufórica, não sei o que, sei lá, já me irritou, já não me estressou, já não vou. E o contrário também, a pessoa que é muito ligada assim, quando vê uma pessoa muito paz e amor, quietinha, assim, nossa, meu Deus do céu, menina lenta, não sei o que, ela estressa, não estressa? Pessoa que é muito dominante também, dando ordem, não sei o que, lá pra outra pessoa, assim, nossa, a pessoa se acha ali, tipo, nossa, que arrogante. Mas se você tem esse conhecimento, você consegue entender e atender melhor o seu público, o seu paciente, o seu cliente em qualquer situação. E esse conhecimento é aplicado muito para vendas, né? Para a pessoa que vai receber, está entrando cliente na loja, ela já dá aquela leitura, escaneia a pessoa e já sabe como que ela vai abordar melhor aquela pessoa e levar ela para compra. A gente da área da saúde não tem isso. Eles não ensinam para a gente vender nosso serviço. Ensina a gente a tratar. Agora, o vender, empreender, a gente não aprende isso. Então, a gente apanha um pouco quando a gente sai da faculdade e vai para a rua para aprender isso, a vender. A não ser que já seja um dom natural seu. Não era o meu caso.
E aí eu busquei esses conhecimentos de coaching, busquei essas coisas de meta, de mindset, de crença limitante. Eu busquei esse conhecimento para mim traçar uma estratégia, para mim me analisar, ver o que estava travando em mim e para mim entender melhor como lidar com outra pessoa também. Seja pai, mãe, relacionamento, marido, relacionamento de trabalho e principalmente os pacientes, os clientes. Então eu sabia mais ou menos, bati o olho e já sabia mais ou menos qual linha seguir. E o meu primeiro autista mesmo, foi em 2019 que eu fui atender, eu bati o olho, falei, acho que é por esse caminho aqui, acho que ele é analítico. Pessoa analítica gosta de dados, informações, é muito inteligente, então eu tenho que ter dados e eu preciso trazer ele para mim. Eu não posso chegar mandando, faz isso. Não, assim, você me ajuda? Eu não tô sabendo fazer isso no meu celular, você me ajuda? Você tem que criar um vínculo, um rapport antes de entrar na terapia. Se você chegar, deita aí, levanta a perna 10 vezes, dobra o joelho 10 vezes e não sei. Não vai, não funciona assim com criança, entendeu? E não funcionou comigo. Quando eu tentei seguir essa linha do faz assim, não funcionou. Agora, quando eu mapeei, eu consegui contornar muito mais fácil o tratamento, as situações de birra, de resistência. Eu quebrei aquela resistência muito mais fácil quando eu mapeei ele primeiro, consegui entender a linha de raciocínio dele, com o comportamental dele, e eu embarquei na onda dele para poder trazer ele para mim, para ele aceitar os exercícios que eu tinha proposto para ele nas condutas, entendeu? Então busca esse conhecimento também. Diz que é muito útil, tá? Foi o que eu aprendi, né? O método DISC de comportamentos, 4 comportamentos. Mas além do DISC também tem outro parecido, não lembro o nome agora, mas que falam, são as características são as mesmas. Tem do golfinho, tem o tubarão, lobo e não lembro o outro, mas são 4 comportamentos também. Na maioria, são 4 comportamentos que a maioria tem, que se você saber mapear, você consegue vender, fazer amizade, se enturmar, ter um bom relacionamento com esse perfil comportamental, tá? E peça ajuda a psicólogos para você entender como saber regular, né? Entender os gatilhos, o que leva uma criança a desregular, como fazer ela regular. Quais os reforçadores positivos ou negativos, quando usar um reforçador, quando não usar um reforçador também, em momentos de crise, saber diferenciar o momento de crise, o momento de birra, é muito útil para você que vai lidar com criança e especialmente para você que vai lidar com o TEA, com o transtorno do espectro autista, com o TPAH ou com o TOD. É muito importante também ter esse conhecimento, tá? Não é só fisioterapia. Você tem que entender das outras áreas também, principalmente comportamental, para você render no atendimento, porque muitas vezes, bom tempo você fica enxugando gelo, sabe? Você fica, meu Deus, não consegui encostar na criança, porque o autista tem disso também. Tem uns que não aceitam contato, tem uns que gostam de ser abraçados, tem outros que não gostam. Então, para até você conseguir encostar numa criança autista, dependendo, né, do sensorial que ela tiver, do déficit sensorial que ela tiver, até você conseguir encostar, para você conseguir fazer um relaxamento na panturrilha, uma mobilidade no tornozelo, para você conseguir, demora muito tempo, porque ela não aceita o seu contato. E aí você tem que entender do comportamental para você diminuir esse tempo de resistência, conseguir trazê-la para você, para o seu mundo, e aí você entrar também no mundo dela e conseguir ter um atendimento mais eficaz e não perder tanto tempo em terapia por você não saber lidar com essas desregulações sensoriais, com essas desregulações emocionais comportamentais.
Então, essa foi a minha experiência com você, meu primeiro contato mesmo, assim, com uma autista, que na teoria todo mundo falava que era muito difícil. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu usei o método DISC, a metodologia DISC, para poder mapear o comportamento dele, entrar no mundo dele, diminuir essa resistência e fazer com que ele fizesse os exercícios mais fácil, me obedecesse mais fácil. Foi com entendendo um pouquinho de comportamento. Então agora me conta, você já passou por um desafio desse, de não saber lidar com o comportamental de uma criança? Você está passando por isso? Ou para você que vai iniciar nessa área, qual a sua dúvida em relação a esse assunto? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E esse é o local para a gente trocar experiências, para a gente se ajudar. Eu acho que a fisioterapia precisa muito disso, de um espaço para a gente se unir, para a gente poder compartilhar dúvidas, tirar dúvidas e ajudar um ao outro, para que a gente possa ter um atendimento de excelência e de qualidade para as nossas crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!